Começamos mais um episódio da primeira temporada do GaiaCast, nesses 15 anos de história, que faz parte de quase uma vida inteira de muita gente, inclusive, principalmente os alunos que estão começando no primeiro ano. Metade da minha vida. Metade mais alguma coisa, né? E, claro, nessa sequência de episódios que a gente tem, trouxemos alguém que acabou de passar, trouxemos um pessoal que já estava há mais tempo e, claro, não poderia deixar de faltar alguém que já passou pelo vestibular, já se formou, já conseguiu emprego e está na vida adulta, por assim dizer. E ela vai trazer os bastidores do que é, qual que é a verdadeira história de quem estuda medicina. Então, vamos abrir a caixa de Pandora e dizer o que realmente é ser um médico, o trânsito, a trajetória e tudo mais. Para isso, temos conosco, como vocês já sabem, o mundialmente desconhecido professor Glauber, aquele que faz chorar os estudantes pelos corredores e pelas escadas. Quem é você na fila do pão? A Malu tá aqui para falar que isso não é verdade. Nunca fiz a Malu chorar. Não sei. Depois eu vou contar até a história que eu lembro. Professor Glauber, eu que faço o acompanhamento dos alunos, a parte pedagógica, eu que vejo o que eles precisam fazer, o que eles precisam estudar, assim que eles pedem para que eu faça, né? E eu fui um dos que acompanhei a Maluzinha aqui, né? Desde quando ela era ainda uma desconhecida de Águas Mornas, porque agora ela é nome de rua em Águas Mornas. Ela é nome de rua. Faz parte da lenda. Nossa, velho, quando ela passou, teve desfile em carro aberto, bombeiro, tudo, velho. Bombeiro na praça. Pô, nome de rua lá, avenida principal Malu. Gostei disso. E claro, a gente gostaria de saber um pouco mais de quem é essa Malu que está aqui na nossa frente. Por favor, diga seu nome, sua procedência e como chegou até aqui. Eu sou a Malu, então, a Maria Luísa. Eu sou de Águas Mornas, mas ficava nesse metade Águas Mornas, metade Floripa, né? Fiz medicina na UFSC, me formei agora no final de 2024, em dezembro. Estudei no Gaia de 2015 a 2018, fiz o cursinho e entrei na UFSC então em 2019 e concluí agora no final do ano passado. Perfeito. Antes de a gente começar nosso papo, a gente gosta de gentilmente chantagear os nossos convidados. Então, esse aqui é o nosso presente oficial. Presente! Muito obrigada. Pode abrir, fica à vontade. Isso é aquelas minhocas quando você abre, isso é aquelas minhocas. É um palhaço. Um palhaço. Se tivesse sido o Glauber que tivesse entregue, eu ia ficar mais preocupada. Claro. Ai, que lindo! Viu? Isso quando você estiver no seu consultório, entre um paciente e outro, você toma o seu café e as pessoas perguntam de onde esse copo maravilhoso? Você fala assim, de um curso maravilhoso chamado Gaia. Na 28ª hora de plantão. Tá tocando Jesus por Genésio. Exato. Aí você toma um pouco de café. Gostei muito, obrigada. Que bom, a gente fica muito, mas muito honrado com tua visita, com disponibilizar o teu tempo que é corrido, sabemos. E a gente já de cara gostaríamos de saber, e que você também contasse para as pessoas que estão nos ouvindo, essa tua trajetória. Você falou que foram 3-4 anos de cursinho. O que eles chamam carinhosamente de o limbo, né? Onde você acabou o ensino médio, mas ainda não está estudando. Como foi para você esse trânsito desses anos de cursinho? Tá, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz de vir aqui, eu sempre fico muito feliz de vir ao Gaia, porque eu acho que estar formada e tudo passa muito por ter feito Gaia e por tudo que eu aprendi aqui, então retornar aqui é sempre retornar para minha família. Então eu fico muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu fiz 4 anos, né? Eu tinha feito ensino médio, e aí eu não passei no vestibular e eu tava procurando um cursinho. Aí eu encontrei o Gaia e comecei ali. O primeiro ano que foi o mais difícil, assim, para eu entender e reestruturar toda a minha parte de estudos. Porque, de fato, eu não sabia estudar, o Glauber sabe. E, ao longo daqueles 4 anos, eu fui construindo essa minha relação com os estudos, essa forma produtiva de estudar, assim. Porque eu vinha muito daquela coisa de fazer resumo, de algo que não era tão produtivo. E no Gaia, o primeiro ano ali, eu reestruturei tudo isso. E até eu tive várias conversas com o Glauber e tudo. E, a partir dali, eu fui construindo os meus estudos mesmo. Coisas que eu tava até conversando ali fora com o pessoal, coisas que hoje eu percebo como eu levei tanto pra faculdade quanto pra vida, assim, de forma de estudar, principalmente.
Perfeito. A Malu, ela no primeiro ano teve um agravante, né? Que ela ainda morava em Águas Mornas, né? Sim. E ela fazia esse trajeto. Fez o trajeto, né? Uhum. Os 3 primeiros anos de Gaia eu morei em Águas Mornas. Eu acordava às 4h30, daí pegava o ônibus às 5 e voltava pra lá às 8, saía daqui às 8, chegava lá umas 9h30, 10 horas. E aí, no último ano, até foi uma conversa com o Glauber que eu tive, assim, das minhas questões de saúde, de não estar praticando atividade física, porque todos os anos eu ficava muito perto, não era chamada, mas também estava ali na cara do gol, sabe? E aí, a minha conversa com o Glauber e com os meus pais foi de, talvez o que faltava era um pouco de saúde, de fazer uma atividade física, me alimentar bem, dormir, que o sono é importante. Aí, no último ano, eu vim morar aqui em Floripa. Não só como médica, porque claro que você vai dizer que isso é extremamente importante, mas a gente acabou de falar com o João que ele passou do terceirão para medicina e ele pontuou exatamente isso, o fato de ter esse exercício físico, tentar comer melhor, dormir melhor, na tua experiência, não na parte teórico-técnica tua, mas assim, isso de fato faz diferença, é importante manter essa atividade física, essa saúde mental, de certa forma? Com certeza, pra mim foi o divisor de águas ali de coisas que eu já tinha estudado, que eu ia muito bem nas provas, mas faltava sempre aquele pouquinho, que aí quando eu vim morar aqui, que eu comecei a fazer exercício físico todos os dias, comecei a me alimentar melhor, foi o que faltava, assim, porque no final do ano eu fui fazer a prova com a minha parte psicológica muito melhor, tudo, assim, eu tava muito mais bem preparada pra usar o que eu tinha estudado. Perfeito. Fez 86,3. Eu lembro. Passou bem. Passou bem. E parênteses agora, o Glauber te fez chorar alguma vez? Algumas. A Malu. Mas eu lembro a primeira vez que eu chorei, que foi no primeiro ano, e aquele dia eu chorei, foi bem difícil eu entender, mas isso é uma coisa que eu até comentei com ele, que eu convidei ele agora recentemente para minha formatura. Eu fui na formatura dela, tá? Tá bom. E é algo que eu me percebo lembrando daquilo até em plantões. Porque a primeira vez que ele me fez chorar, assim, de entender algumas coisas que eu precisava transformar, são coisas que hoje eu ainda percebo que às vezes eu volto a ser aquela menina lá do primeiro ano perdida, aí eu lembro dele falando de mim e eu lembro, não, peraí que eu vou reorganizar isso aqui, da primeira vez que eu chorei. Foi lá na Deodoro, no último andar, né? Foi no último andar, lá na Deodoro. Eu trago à tona isso, mas não por um demérito, porque às vezes é importante você ouvir a coisa certa no momento certo, ou seja, tem que ter essa palavra às vezes um pouco mais, será que eu vou passar? Não, se você continuar dessa forma não passa. Meu Deus, que azar, Exatamente. Ou seja, trazer para a realidade. E isso é uma coisa que o Glauber faz e muita gente não entende nesse aspecto. Acha que é uma coisa um pouco mais rude, né? O que muita gente fala e assim não completa, realmente eu falo o que eu acho que tá acontecendo. Sim. Mas eu falo o que tem que fazer para mudar. Isso é importante, entendeu? Vamos fazer. Tá assim? Não tá legal? Não tá legal. Mas vamos fazer tal coisa para mudar. Eu acho que a primeira vez que eu falei isso pra Malu e ela chorou, eu achei que ela não tinha assimilado legal e achei assim, essa nunca mais volta, tá? E voltou ainda vindo de Águas Mornas, tá? Então a gente vê que a pessoa... Não, e eu enfatizo isso porque assim, tem gente que já vem se arrastando pra começar a estudar às 8 horas e mora aqui no prédio do lado, esse prédio aqui. Sim. Tá? E chega atrasado. Eu lembro de casos reais disso. E chega atrasado. E ela não, entendeu? Daí assim, eu lembro que uma vez eu comentei, foi com um dos sócios, eu não lembro. Eu falei assim, não tem como ela não passar. Não tem como ela não passar. Olha o que ela faz. Ela vai passar. Né? Uma frase que eu falei pra ela assim, ela vai ser médica. Quando eu não sei, mas ela vai ser médica. Né? E isso é uma coisa que ele consegue despertar nas pessoas que se deixam tocar por esse tipo de guia, de dicas e tudo mais, né? Diz pra gente assim, quando foi o momento que você pensou lembra do momento em que você pensou assim, quero ser médica, antes dessa rotina de cursinho e tudo mais? Porque a gente estava conversando com alguns alunos e alguns escolheram por uma questão de status, de dinheiro, outros por ideal, outro por uma questão familiar, que tiveram alguma pessoa que passou uma doença, isso despertou a necessidade.
a Malu, quando decidiu? Um belo dia acordou e disse, você é médica? Eu sempre tive, desde pequenininha, assim, uma percepção de que eu gostava de infância. Algo relacionado com a infância sempre me chamou a atenção. E aí tinham várias possibilidades de profissionais que trabalham com a infância. Só que o meu irmão foi uma criança que acabou ficando bastante adoecida, ele ficou internado no infantil. Eu conheci bastante... Por assim, nem sei dizer, mas eu ganhei um livro com uma história da Zilda Arnes, que foi a médica fundadora da Pastoral da Criança, a primeira mulher a se formar em medicina na UFPR. Então eu me aproximei da história dela, eu gostei do que ela fazia sentido com esse meu desejo de trabalhar com a infância, o que fazia sentido pra mim. Aí quando eu comecei a acompanhar o meu irmão ali, as questões médicas dele, profissionais incríveis, que eu via fazendo algo que fazia sentido pra mim, sabe? De olhar alguém e dizer, nossa, essa pessoa exerce uma função que me preencheria, sabe? E cada vez que eu fui me aproximando mais, eu fui entendendo. Hoje eu pretendo fazer pediatria, me mantive com essa vontade durante a faculdade. Mas assim, eu acho que se eu disser pra você um momento que eu tive certeza que isso que o Glauber falou, eu vou ser médica. Daqui eu não ando pra trás, agora eu vou ser. Foi o dia que eu desci a rampa no Joana de Guzmão, que o meu irmão tinha ganhado alta. Ali eu desci aquela rampa e eu falei, eu vou voltar como médica e eu não volto pra trás agora. Ali eu decidi, eu acho. E nessa jornada, que deve ter existido, teve algum momento que você falou assim, não, tô desanimada, e o que você fez para que esse desânimo não tomasse conta de você? Tiveram vários momentos, assim, principalmente na época de cursinho, porque é um momento de muita incerteza. Num dia a gente acredita, daí 2 dias desacreditando e achando que não vai dar certo. Eu lembro muito de entrar no ônibus de manhã, assim, às 5 da manhã só tinha eu e o motorista no ônibus, e pensar, gente, eu tô estudando, eu tô fazendo tudo e não tá dando. Não é pra ser, talvez não é pra eu ser médica. Só que nessas horas eu lembrava muito da voz das pessoas que me incentivavam e que acreditavam em mim. Quando eu não conseguia acreditar, eu usava aqueles que acreditavam por mim. Os meus pais, o Glauber. Eu tive uma experiência muito forte com isso no dia do vestibular, inclusive. Eu pedi pra ir ao banheiro porque eu abri a prova de matemática e tomei um susto, né? Eu pensei, nossa, aqui deu ruim. Aí eu saí assim, daí eu pensei, não, eu vou ao banheiro, vou lavar o rosto e vou voltar e vou fazer a prova. Saí da sala, o fiscal olhou pra mim e falou, tá fazendo vestibular pra quê? Aquela conversa até o banheiro, né? Daí eu pensei, daí eu falei, pra medicina. Aí ele, que ruim, né? Que é muito difícil de passar. Só passam as Gente boa. Gente boa. Um querido. Só passam as pessoas que são muito fora da curva. Daí eu lembro que eu baixei a cabeça assim e eu pensei, nossa, realmente, o que eu achei que eu tava fazendo de acreditar? E aí eu entrei no banheiro quase chorando, voltei. Aí quando eu sentei pra fazer a prova, eu parei e pensei, nossa, esse fiscal não lembra nem meu nome. Por que eu vou ouvir uma pessoa que acabou de me conhecer, que falou uma coisa sem contexto, e vou desacreditar pessoas como os meus pais, o Glauber, os meus professores, você, o Robinho, que, poxa, passaram esses 4 anos comigo, que acreditaram em mim. Se eu encontrar o Glauber ali fora agora, ele fala que acredita em mim, ele me ajudou, então eu vou ouvir essas pessoas, eu não vou ouvir uma pessoa que acabou de me conhecer, sabe? Então eu acho que nesses momentos, assim, que eu me perdia um pouco de mim, eu buscava as outras pessoas que acreditavam por mim, sabe? Quando eu meio que desacreditava. E aí lembrar também das questões que me fizeram querer, né, a medicina. Mas acho que principalmente isso, assim, se eu lembrar dos momentos em que eu tava mais frágil, eu lembro das pessoas, das vozes vindo na minha cabeça, assim, sabe? Falando que eu conseguia. Malu, eu torci muito, né, porque eu sabia que ela queria fazer pediatria, e foi numa época bem... Eles não sabem esse outro lado da história, né, porque... É uma mão de via dupla, né? Então, o que eu falo pra ela, eu sei que afeta ela, o que ela fala pra mim, eu sei que me afeta, né? Eu torcia muito pra ela passar na Pequeno Príncipe, né? Porque na época ela ainda veio falar, e Pequeno Príncipe, se você passasse em primeiro, você ganhava a bolsa. Você foi terceiro? Foi. Terceiro, né? Ela foi terceira na Pequeno Príncipe. Que assim, por pouco ela não passou em primeiro, e eu queria muito que ela passasse na Pequeno Príncipe, porque eu queria muito que ela fizesse pediatria, e Pequeno Príncipe é referência nisso, né? E agora ela vai fazer, mas por quê? Foi bem na época que eu peguei o diagnóstico do Heitor, né? Bem aquela época que você vinha falar comigo, que falando assim, você tá mais nervoso? Eu falei, tá difícil pra mim, né? Então, e eu sabia que ela queria fazer pediatria.
né? E aquilo me chamou bastante atenção, assim, não sei se eu já tinha te falado isso, né? Mas aquilo, eu lembro bem da história do teu irmão, né? Porque quando você me contou aquela história, foi quando eu peguei o diagnóstico do Heitor. Então, poxa, eu acho que tem alguma coisa a ver, entendeu? Só para dar um contexto, o Heitor, filho do Glauber, ele foi diagnosticado com autismo, e uma das coisas que a maioria dos alunos não sabiam, que depois ele colocou os nomes técnicos, né, que estava em período de luto. Porque eu me lembro que quando a Gi ficou grávida, ele fazia, porque daí meu filho vai nascer e pode estudar fora, e todos os planos que a gente coloca no... tudo bem que não é tão correto fazer isso, mas a gente acaba sonhando o futuro dos nossos filhos, porque a gente quer o melhor para eles. E aí ele se encontra com esse diagnóstico, e isso acaba, digamos assim, abortando essa expectativa. É duro. E nisso ele tinha que estar dando aula e escutando os alunos, e às vezes, eu me lembro que uma vez ele fala assim, puxa, o aluno tem tudo, tem saúde, tem apoio familiar, tem tudo, e vem falar assim pra mim, porque eu não consigo estudar, porque hoje eu tô triste. Mas o que aconteceu? Porque não sei. Assim, puxa, eu queria, sei lá, ele queria dizer assim, mas olha só a situação que eu tô passando. Então, esse é o contexto que ele às vezes está conversando com os alunos, e eles não sabem, não entendem o quanto ele se apega. E de fato, o que ele fala tem muita verdade. Aquilo me marcou bastante, assim, daí eu fiquei realmente triste quando você não foi a primeira na Pequeno Príncipe. Aquilo me marcou bastante, porque foi bem certinho naquela época, lembro. Sabe? Então... Mas enfim, né, acabou sendo pediatra, não por lá, mas vai ser pediatra agora pela Federal Santa Catarina. Né? E na tua família, tem médico na tua família? Ou você eu falei dela, ela é nome de rua lá em Águas Mornas. Eu falei no início, vocês estão brincando, ela desfilou em carro de bombeiro aberto, velho. Isso não é exagero. Fazendo assim, ó. Não, eu não tenho ninguém na família, inclusive eu sou a primeira a fazer uma graduação, a ir pra faculdade. Olha só, então... de fato mudou não somente a tua vida, como a perspectiva das pessoas em torno, né? Com certeza. Os meus pais trabalham com flores, né? Meu pai foi agricultor, a minha mãe ela até começou a fazer um curso na UFSC, mas ela conseguiu cursar só até o 2º semestre por questões financeiras e tudo mais, assim, ela teve que trabalhar e acabou não conseguindo concluir. Então, eu passei recentemente pela formatura e deu pra ver a emoção de uma família que pela primeira vez tava vendo um diploma que era deles também, sabe? De uma oportunidade que eles nunca tiveram. E que eu consegui ter essa oportunidade. Claro, teve a parte do meu esforço, mas também tem toda essa construção das pessoas que prepararam o caminho para que eu pudesse caminhar. E são muitas pessoas. E é um momento muito especial viver a formatura e você ver essas pessoas. O Glauber até brincou que ele estava lá, olhar para ele, olhar para os meus pais, olhar para as pessoas que construíram esse chão para eu poder caminhar. Porque a gente constrói a nossa parte, mas sem as pessoas a gente não consegue chegar lá, né? Sem ter as oportunidades. E quem gosta vai na colação. Porque no baile é fácil, velho. No baile é fácil, Dio. Vai na colação. Quem gosta da pessoa vai na colação. É coisa que não acaba nunca. 500 homenagens. Paraninfo, que ninguém sabe o que quer dizer paraninfo. Mas é isso que é legal, entendeu? Eu não vou muito nas formaturas, mas falo mais uma vez, me marcou muito. A sua passagem me marcou muito, entendeu? E daí você sempre falando nos nossos posts lá também, né? Bonitinho. Assim, de fato, assim, quando a gente pensa em a jornada do aluno, todo mundo se compara com o fulano já passou, hoje estou há 3, 4 anos, e como foi para você descobrir quais eram suas limitações ou qual seria o caminho que você precisava trilhar? Porque a comparação é inevitável, você acaba se comparando. O que você fazia quando você percebia que outras pessoas que entraram recentemente já passavam, ou que estavam contigo estão passando e você ainda não? Como você lidava com isso? Eu acho que isso vem muito até de algo que a gente conversou aqui, dessa percepção da sinceridade, de quando eu ouvia o que eu precisava fazer. Eu acho que encontrar esse equilíbrio entre apoiar a sua parte emocional, ser acolhido, entender que às vezes a gente, de fato, tem dias que a gente não tá bem, que aconteceu alguma coisa, mas também entender quando a gente precisa
apenas aceitar que aquilo é a verdade. Eu preciso estudar aquilo, eu preciso corrigir tal coisa. Como o Glauber fala, senta a bunda na cadeira e vai resolver isso, sabe? Tem horas que a gente precisa chorar, que a gente precisa conversar, que a gente precisa de apoio psicológico, com certeza. Mas tem horas que a gente precisa olhar pra gente mesmo e dizer... Ele só tá me falando a verdade. E eu acho que isso vem muito até do que a gente comentou antes de brincar. Quando que o Glauber te fez chorar? Eu acho que ele fez chorar enquanto eu não conseguia perceber que ele tava apenas me falando o que eu precisava fazer. E quando eu via também as pessoas, essa pessoa estudou comigo, ela passou, eu fiquei... Eu sentava, olhava pra mim mesma e pensava, nossa, vou acolher esse meu sentimento de, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô frustrada, porque eu acho que eu estudei e eu merecia passar. Passou, acolhi, entendi, me ouvi, agora eu vou pensar, tá, mas o que eu não fiz? A nota que eu tirei, o que faltou corrigir? Quantas provas antigas dessa eu fiz? Vou conversar com o Glauber, vou conversar com os meus professores, olhar pra mim e dizer, não, tá tudo bem dizer que eu tenho coisas pra corrigir, sabe? Eu acho que essa virada, assim, essa postura de olhar e dizer, ele não tá tentando me fazer chorar, ele só tá me dizendo a verdade. E às vezes a gente vem muito imaturo e não sabe lidar com a verdade, não sabe ouvir que você tem que sentar a bunda na cadeira e corrigir. Então eu acho que depois ali, quando eu comecei a entender de verdade e me perceber assim, eu olhava essas pessoas passando, essa questão da comparação e tentava ser sincera comigo. Tipo, essa pessoa passou, tá, mas e eu? O que eu tenho que fazer? Malu, uma coisa que eu queria perguntar pros meninos, porque agora a gente tá mandando vários lá pra Federal e eu acho que eles vão ter essa dúvida. Quais medos que vocês têm quando estão fechando a faculdade, né? Eu tô perto de me formar. Qual o medo que geralmente vocês sentem e como que é isso? Como você encara esse medo? Como que você encarou esse medo, no caso, né? Eu acho que o principal, assim, falando de mim, da conversa que eu tive com os meus amigos, agora colegas de profissão, essa percepção da responsabilidade que a gente tem, de papéis que a gente vai assumir, desde a forma como a gente fala com alguém, essa percepção de que a partir daquele momento tudo que a gente faz importa muito. Uma decisão, uma dose, um jeito de falar, uma atenção que eu dei, uma atenção que eu não dei, eu ouvi, eu não ouvi, eu pensei, eu não pensei. Eu acho que isso de tentar chegar o mais perto possível da perfeição, com a nítida noção de que a gente não vai ser perfeito e que a gente vai falhar. E só que quando a gente falha, no nosso caso, tem outro ser humano com uma expectativa, com uma demanda, com um problema de saúde. Então eu acho que, claro, tem todas as questões financeiras, até assim, a gente teve reuniões de parte burocrática, como que tira um CRM, como é que abre um CNPJ, eu preciso de um CNPJ. A gente teve, assim, esse apoio nessa parte que geraram dúvidas, mas eu acho que o principal, aquele frio na barriga ali antes de dormir, quando você pensa, meu Deus, agora eu sou médico, é essa percepção de que são muitas coisas para observar, para fazer, para tentar não falhar. E aí a gente tenta acreditar que a gente está o mais preparado possível, mas ir sabendo que a gente não tá o mais preparado para tudo, assim, sabe? Então, ter essa noção de que a gente pode falhar, de que a gente vai falhar, isso assusta, mas também ajuda a ir caminhando com o pé no chão, assim, sabe? E diminui nosso risco de falhar também. Mas eu acho que pra mim, principalmente assim, pros meus colegas, esse medo de não ver, de não lembrar, de não perceber, porque às vezes esse limiar ali, um segundo que eu não pensei pode mudar muita coisa. Eu acho que é o medo que eu mais tenho. Porque é diferente errar uma conta do que um diagnóstico. Não sabe nem falar, rapaz. É diferente errar o cálculo do vetor do que a ponte a cai, dosagem. o avião cai, tá? Ô Malu, e o mercado de trabalho? Assim, como que você encarou? Para esses meninos que vão passar a universidade, assim, houve muita mudança desde como você começou até agora que você entrou no mercado de trabalho. O que eles têm que esperar nessa transição? Eu acho que tem regiões, principalmente assim, Floripa tem bastante profissional agora, então eu não diria que tá um mercado saturado, porque a gente tem muita oportunidade de trabalho, mas eu acho que é muito mais difícil, assim, porque tem mais profissionais qualificados, estão se formando muitas pessoas,
E entra bastante a questão das mídias sociais, a internet. A gente está vivendo um momento como profissional de saúde que a gente é muito... tudo questionado, tudo muito... As pessoas já pesquisaram na internet, elas já vêm me dizendo o que ela quer. Eu, pelo menos, percebo que as pessoas, não são todos, claro, mas uma maioria vem com aquela percepção de que não veio para passar por uma consulta, veio para me falar o que quer que eu faça. E às vezes é exatamente isso em alguns momentos, assim, já teve paciente que não quis nem me explicar o porquê queria, só queria me informar que exame que queria. Então, eu acho que essa questão de entrar no mercado de trabalho tem muito isso, assim. Tem oportunidades, a gente recebe bastante oportunidade. Ali na UFSC, a gente roda em muitos estágios que a gente conhece, muitas pessoas que acabam oferecendo oportunidades de trabalho legal. Tem bastante concurso público mais para interior, assim. Você falou dessas pessoas que proporcionam esses estágios. Está dizendo professores? Está falando... Isso. Tem professores que a gente acompanha que trabalham em alguns lugares, aí a gente pede para acompanhar em outros lugares. Isso, que daí a gente já começa a conhecer as pessoas que trabalham, daí surge uma oportunidade, surge outra. Mas nesse começo é tudo bem incerto, assim, sabe? Você recebe oportunidades muito boas, oportunidades não tão boas. Eu acho que tem que pesar bastante a questão da segurança, porque, como eu falei, né, essa percepção de que o que a gente faz carrega uma grande responsabilidade. Então, esse ser sincero que eu aprendi lá, na primeira vez que eu chorei, isso eu carrego hoje de olhar e dizer, não, eu acho que eu estou capacitada para exercer essa parte, eu estou segura, eu vou estudar mais isso. Essa percepção também é importante, assim, porque as oportunidades aparecem e a questão financeira pesa bastante, porque são 6 anos, daí você já fez cursinho, você está há muitos anos investindo sem ser remunerado. E as pessoas, a gente anseia, né? Até porque a gente vê os nossos pais investindo na gente. E aparecem oportunidades legais e a gente tem que ponderar bastante, assim, porque tem que ver se aquilo faz sentido para a medicina que você quer exercer, além de todas as outras questões de dinheiro e tudo, assim. Mas a oportunidade de trabalho tem, um pouco mais difícil, e eu acho que atuar como especialista ou ir se capacitando cada vez mais torna tudo mais fácil. A faculdade foi tudo aquilo que você esperava mesmo? Porque são 4 anos na expectativa. Uhum. E aí passei. Comecei minhas aulas. É tão legal quanto parece? O primeiro ano é muito difícil. Falando agora da UFSC, assim, a gente tem as ciências básicas no primeiro ano. Aí você entra, parece que você tá fazendo biologia e você fica, gente... até outros colegas meus que vocês conhecem, que fizeram aqui no GAI, o Arthur, a Duda, eles tinham entrado um ano antes e eles conversaram muito comigo isso para eu entender que o primeiro ano era só um momento. Porque o primeiro ano, ele desestimula um pouco, assim. É muito distante do que a gente acha que foi fazer, né? Que a gente acha que já vai chegar lá botando nosso jaleco e falando, oi. Estetoscópio. O primeiro ano é um pouco mais difícil. E eu acabei sendo filha do EAD, que a gente brinca na nossa turma, né? Eu tive 3 fases da faculdade que foram de EAD, porque eu peguei a parte da pandemia ali. Mas a gente conseguiu até que suprir bem, a UFSC reestruturou tudo ali, foi uma época de incerteza. Mas eu acho que no todo superaram as minhas expectativas, sabe? Mas como todo processo na vida, tiveram momentos fáceis, momentos difíceis, mas no todo eu acho que superaram minhas expectativas. Se eu contasse pra Malu de 2019 como que ia ser, eu acho que ela estaria feliz. É feliz. Uhum. E não vai exercer a medicina em Águas Mornas? Lá tem o concurso, né, pra prefeitura, eu até cheguei a ver, mas eu acho que eu me sentiria mais confortável de trabalhar em outro lugar, porque lá entra muita questão pessoal, e eu tenho bastante medo que se interfira nos meus atendimentos, porque tem pessoas lá que eu conheço desde que eu era criancinha, e às vezes pra chegar numa consulta, pra pessoa ter aquela abertura de me falar de certos assuntos que são mais delicados, eu acho que seria uma
construção mais difícil e eu tenho medo de que isso atrapalhe na relação médico-paciente, sabe? Porque, de fato, eu conheço... É uma cidade pequena, eu conheço todas as pessoas, eu sei da história das pessoas, então eu tenho um pouco de receio, eu teria muita vontade, porque seria legal trabalhar na cidade onde eu vim, mas eu penso bastante nisso, assim, porque eu vejo quando alguém vai tirar alguma dúvida, me mostrar alguma coisa, sempre falta um pedacinho da história, sabe? Aquele pedacinho que é mais da pessoa, que talvez se fosse um outro profissional mais distante, ela dividiria. Então, mais por isso, assim, eu tenho receio de não conseguir exercer uma boa medicina por causa disso. Mas que eu acho que também faz parte do diálogo e da minha capacidade, né? Mas só por isso, assim, mas seria uma experiência muito legal. Quando você quiser ser prefeita, é só voltar pro lado. Médico em cidade pequena manda tudo mesmo. E na faculdade, te preparam para atender as pessoas, né? Porque, assim, é aquela velha história de entrar... Muitos médicos não olham nem na tua cara, né? E isso todo mundo fala, que existem vários profissionais assim. Mas assim, por exemplo, você articula muito bem, né? Você fala muito bem, né? Então, existe um preparo para isso? Preparar o profissional para receber o paciente dele? Eu acho que, de maneira geral, a faculdade não olha muito pra isso, assim, sabe? A gente não tem uma matéria específica, a gente tem no começo da faculdade habilidade de comunicação, mas a gente é muito imaturo pra entender aquilo ainda. A gente teve uma aula sobre notícias difíceis e a primeira vez que eu vi um óbito foi totalmente distante daquela aula, sabe? E eu acho que a gente é muito capacitado tecnicamente, mas se a gente não der uma atenção para isso, a gente mesmo não buscar se capacitar das nossas maneiras, nos nossos estágios, a gente corre o risco de acabar se tornando esse profissional que não sabe ter uma boa relação simples, assim, aquele diálogo, a forma de falar. É uma dificuldade que eu vejo bastante, assim, e que a faculdade nos forma muito bem tecnicamente. Eu vejo colegas que são brilhantes, assim, em saber... diagnóstico, saber exame, saber medicação, tudo a parte técnica, perfeito. Mas eu já vi que em algumas situações não soube contornar um assunto difícil, não soube lidar com uma emoção, porque eu acho que a gente percebe muito também quando começa a vivenciar isso, as nossas emoções aflorando. A gente lembra que é um ser humano, né? Eu nunca tinha visto alguém morrer até eu ver pela primeira vez. E aquilo me desperta um sentimento. E aí eu tenho que lidar com o meu sentimento, o sentimento da outra pessoa, eu tenho que exercer uma função ali. E eu acho que isso a faculdade não prepara. Eu acho que isso a gente tem que dar atenção. E perceber no momento de voltar, sabe? Eu acho que, assim... Não seria até hipócrita da minha parte dizer que não tiveram momentos durante a faculdade que eu olhei pra mim mesma e pensei, nossa, isso foi o melhor que eu conseguia fazer por essa pessoa. Eu podia ter tido um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção, só que errar faz parte. O que você vai fazer com isso é que diferencia, né? Então, tudo bem se você vê que, nossa, eu não cuidei disso, mas se puxar, se buscar e sempre estar atento, assim, pra não se deixar enrijecer, né? Não se deixar tornar esse profissional. É uma linha tênue, né? Porque fazer um tratamento humanizado, perceber que aquilo é uma pessoa fragilizada, que tem todo um contexto e tudo mais, e também não se deixar levar por isso, porque em algum momento alguém tem que ser o médico da sala, por assim dizer. Então eu acho que é um exercício. Um exercício que ao longo do tempo você vai pegando essa habilidade, mas a percepção da necessidade de ver o próximo como ele como um humano, com alguém que tem sentimento, dotado de dificuldades de entender a situação também, de aceitar também, é muito nobre da tua parte. Eu acho isso muito bonito. Mesmo. Agora, pergunta de 1 milhão de rúpias. Tem tanta virose assim no planeta? Porque qualquer coisa é virose? Tem aula de virose na faculdade? Não especificamente aulas de virose, mas a gente aprende as doenças causadas por vírus e é um dos desafios da medicina, essa percepção que as pessoas têm de entender que de fato é uma virose, de fato não precisa. É verdade, então. É verdade, existe virose. De fato, principalmente assim, eu quero pediatria. Nossa, aquele desafio de convencer a mãe de que eu não estou dando antibiótico não é porque eu odeio o filho dela, é porque eu realmente acho que o antibiótico não vai cobrir o vírus que causou a doença, sabe? Mas é difícil.
Mas virose não dá fratura exposta, né? Não, né? Eu acho que é difícil. Não, só pra saber. Não, se tiver acho que o médico tava meio errado. Não, porque essa lenda urbana é assim, nem olhou pra minha cara e era virose. Tudo é virose. É curioso porque com o conhecimento, lidar, eu dou um exemplo dos meus filhos, eu tenho 2. No primeiro, qualquer febre a gente já levava para o hospital. O segundo... Vai andando. Não, não. Pega o ônibus ali, ó. Pega o ônibus e vai. A gente chega a chegar, não, isso é virose. Eu não pego uma fila porque eu já sei o que é virose. E talvez tenha a ver com a experiência e com as pessoas entenderem. Mas é complicado. E como vocês lidam com essa ideia popular de que o médico, de fato, além de tudo é virose, não te dá muita atenção? Já pensou em atender pelo SUS? Ou, digamos assim, é uma coisa que você pretende clinicar? Qual é a Malu do futuro? Com certeza trabalhar no SUS. Eu acho que sou filha de uma faculdade pública, tive muita oportunidade de experimentar várias coisas que me tornaram alguém melhor com relação às questões sociais, perceber tudo isso. Acho que o SUS é uma das coisas mais preciosas que a gente tem nesse país e a gente não sabe valorizar ele da forma como deveria. Então, inclusive assim, se eu penso em realização profissional, com certeza é a Malu trabalhando no SUS. Eu acho que essa questão, assim, de como lidar com... Que eu brinquei, né? A mãe não vai entender que não é o antibiótico. Eu acho que é o básico das relações humanas. É lembrar de voltar lá pro começo. Onde a gente não sabia nada técnico e nada, é o diálogo. É conversar, é acolher, é entender uma coisa que eu aprendi na faculdade que eu levei pra vida, assim. Eu estudei pra ser médica. O paciente não estudou pra ser paciente. Ele não sabe quais são as respostas que eu quero, ele não sabe o que tem que fazer. Então, parte de mim, como profissional de saúde e como outro ser humano, o diálogo, entender quais são as angústias. Por que você acha que, por exemplo, se eu falar virose, isso coloca teu filho em risco? Porque a gente brinca, mas aquela pessoa tem um motivo para estar inseguro com aquilo. Talvez ela já foi atendida em outro momento que não era virose e que aconteceu alguma coisa, enfim. Então eu acho que é lembrar de voltar para o básico das relações humanas, que é conversar, que é acolher e entender que aquele outro ser humano ali, ele não tem a necessidade de ser capacitado para ser um paciente que eu queria que ele fosse, ouvir, a sair dali, fazer o meu tratamento e ótimo. Mas eu fui capacitada para ser médica, então eu tenho que exercer bem a minha profissão. Eu acho que é lembrar de diálogo. É que a gente esquece muito disso em muitas coisas da vida, né? E a medicina não foge disso, sabe? Então tem uma conversa clara. Se você viu que você falou virose, tem pai que reage bem, tem pai que reage estranho. Você já reagiu estranho, vou puxar essa conversa melhor, vou explicar, vou entender qual é o medo dele de eu falar que é uma virose e não sair daqui com, sei lá, a medicação que ele queria. Eu acho que entender. Eu ia ser um médico sincero. Tu não ia ter paciente. Ô doutor, tá crescendo um negócio aqui em mim que eu não sei o que é. Eu falei, também não sei, mas tá feio, velho. Se eu fosse você, eu me preocupava. Não, mas esse ponto de vista humanizado que você tem, isso me encanta demais. De novo, né, uma experiência anedótica. O meu filho, meu maior, ele tava com um problema de ouvido e eu levei no lugar, no atendimento. E aí, era uma médica bem novinha. Ainda falei pra minha esposa, pra G, falei, não. Aquela coisa, preconceito, tá? Aí ela olhou, ela fez exatamente isso aí. Difícil, porque pode ser um monte de coisas. Eu falei assim, mas eu não tô achando, na sequência que ela pensava, não tava achando os sintomas ou o que ela tava procurando. Eu falei assim, vamos fazer uma tomografia. Daí eu achei um exagero, mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Aí fizeram e ele tava com uma infecção na parte interna do ouvido, que isso, na hora já ficou internado 7 dias. E aí depois eu falando com a G, olha só, a honestidade dela de não sei direito, vamos buscar um pouco mais, vamos seguir um protocolo talvez, não sei, de uma investigação um pouco mais acurada, e fez com que salvasse praticamente a vida do meu filho. Isso mudou bastante minha maneira de ver esses novos médicos. Você tem essa ideia mais antiquada de que médico bom é médico com experiência, com muitos anos e tudo mais. Você já enfrentou esse preconceito já? Assim como eu. Mas isso é relativo, né? Agora, um ex-aluno nosso se formou agora com 62 anos.
Tá. Sim. Tu olha pra ele e fala, pô, muita experiência. Formado, velho. Recém-formado. 62 anos. Né? Admiro ele muito de, né, tá fazendo. Mas é um recém-formado. A idade só não tá dizendo muita coisa, né? É bastante, assim, até o final da faculdade, que é o internato ali, que a gente sempre tinha um preceptor. Em vários momentos eu percebia, claro, eu não era médica, mas que as coisas que eu falava eram visto como... Ela só tá brincando de tentar fazer, sabe? Daqui a pouco vem o adulto de verdade pra resolver. Exato. Mas tem bastante disso, sim. Principalmente, assim, quando parece mais novo. Uma coisa que talvez também... Eu tenho um jeito, uma forma de falar um pouco mais calma. Já tiveram momentos que eu vi que parecia assim que eu era mais ingênua, daí talvez não fui tão recebida com credibilidade e tudo. E aí tiveram horas que eu tive que mais me impor, assim, e tudo. Claro, com respeito, mas de mostrar pra pessoa que eu tinha condições de exercer aquilo ali e tal, sabe? Mas como eu falei, com diálogo, conversando de um jeito calmo, respeitoso, mas acontece bastante, assim, tem até bastante meme, assim, que eu dou risada, porque, nossa, eu vejo nitidamente que é uma criança chegando de jaleco e indo atender, tá, e o médico vem quando? Eu sou médico. Exatamente isso, assim. Então você já sofreu o preconceito que eu fiz para com... Já. É cíclico. É cíclico. Vai e volta. Se você pudesse, digamos assim, dar não um conselho, mas sim um rumo para alguém que está agora começando, tanto... Para esses meninos que estão entrando agora. Agora. Entrando na faculdade. Isso. Estão entrando na faculdade de medicina agora. Uhum. Eu acho que essa percepção de que a gente não vai saber tudo e a gente continua sendo apenas um ser humano cheio de fragilidades, mas que isso também não afaste ele de buscar chegar o mais perto possível do ser perfeito. Nunca vai ser. E essa percepção é importante. A gente não é perfeito, a gente não sabe tudo. Mas caminhar pra tentar... Aquela é a meta. E tentar sempre se aproximar daquilo. Buscar se capacitar bastante. Buscar estudar baseado em ciência, isso que a gente fala de anos de experiência. Tem muito profissional que já se formou há muitos anos e para de buscar a ciência. A ciência está sempre avançando, a gente tem sempre artigos novos, artigos bons, artigos ruins. Saber perceber isso, saber estudar, a gente aprende a forma de estudar e sempre se aproximar de ser um profissional que baseia suas condutas e sua parte técnica em ciência confiável, em ciência que tenha valor e alinhar isso à sua parte humana, assim. A faculdade vão ter momentos que vão ser incrivelmente difíceis, que a gente duvida de tudo, se arrepende, tiveram momentos que a gente pensa, nossa, o que eu tô fazendo? E aí, nesses momentos, lembrar de olhar pra si mesmo e de lembrar por que chegou até ali e lembrar, assim, uma coisa que eu tive bastante dificuldade em momentos que a faculdade ficou ruim e que eu ouvi de uma professora e que me ajudou muito e que talvez ajude bastante eles. Você não vai fazer a faculdade pra sempre. Você vai ser médico depois, se você quiser, pra sempre. A faculdade acaba. Tá difícil, mas são 6 anos. Você não vai ficar naqueles 6 anos pra sempre. Eles acabam, assim como o ciclo de cursinho acaba. A vida é feita de ciclos e aquele ciclo vai se encerrar. Então é um desafio e você tem que lembrar. Talvez essa dificuldade agora pra mim, eu tô frustrado, isso não tá fazendo sentido, a faculdade não tá sendo legal nessa parte. Mas esse ciclo vai se encerrar. Tem que fazer sentido depois. Como médico, você acha que faz sentido? Então continua, encerra esse ciclo, passa por essa dificuldade. Se você entrou, você passou por uma dificuldade para entrar, você fez um vestibular, você já superou coisas que pareciam insuperáveis e você passou. Então passa por elas e pronto, esse ciclo vai se encerrar, sabe? Não se perca nesse caminho ali. É uma jornada assim inspiradora tua, tá? De verdade. E a forma com que você vê essa tua trajetória e como você vê essa sua caminhada, eu acho que isso é uma maneira linda de ver a vida, de perceber como ela é. E não se resignar olha só, o que eu faço a partir daquilo que eu percebo. Ou seja, como isso pode me ajudar a construir
essa eterna construção de nós mesmos, de cada dia é uma oportunidade, de fato, de ter de acertar. Né? A gente não pode ter esse medo de acertar, de conviver, de conectar com pessoas. Essas conexões que são cada vez mais perdidas, né? Cada vez mais deixadas e preteridas. Eu acho isso muito lindo. Eu, assim, de fato, é uma jornada memorável. Eu gosto muito de ouvir pessoas que são apaixonadas pela sua história, que não esquecem das suas raízes, isso para mim é muito importante, e que conseguem passar de uma forma serena, como você passa, essa jornada e esse caminhar. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de acrescentar principalmente para quem, assim, quando eu falo, né, eu fiz 4 anos de Gaia, eu lembro que quando eu tava no cursinho, eu tinha essa percepção de cada ano de cursinho parecia um peso tão grande de contar para as pessoas que eu tinha feito 4 anos de Gaia. Eu queria muito olhar para a Malu do passado e para os meus colegas que fizeram cursinho, que estudaram, que se dedicaram 1, 2 anos, enfim, é uma construção. Não é jogar fora. Você não tá jogando um ano da sua vida fora, igual eu ouvi de muitas pessoas. Ah, você vai fazer mais um ano de cursinho? Não é um ano que eu joguei fora. É um ano que me construiu. É um ano que eu aprendi a estudar para quando chegou uma prova da faculdade difícil e ninguém me ensinou a estudar. Eu lembrei do que eu aprendi no Gaia. Fui lá, fiz as questões, corrigi questões e fui bem na prova. É uma conversa que eu tive com um professor no cursinho que fez eu ir no estágio e pensar, nossa, eu tô sendo frágil, eu tô sendo covarde, eu consigo fazer isso, eu tenho que acreditar. Então, encarar o caminho como uma construção, não é jogar fora. Isso eu tô falando por mim, assim, quando eu falo, eu fiz 4 anos de cursinho, eu fiz 4 anos que me prepararam para enfrentar a faculdade, foi muito além de fazer para passar no vestibular. Eu passei no vestibular e eu me construí como pessoa, eu me construí como estudante, eu me construí como profissional. Então, eu acho que encarar isso como uma construção, isso é algo que eu não ouvi e que hoje eu gostaria muito de dizer para os meus colegas que estão no seu primeiro ano de cursinho, que estão no terceirão. Enfim, encare o caminho como uma construção. Hoje, eu formada, vejo o quanto da Malu, que andava pelos corredores do Gaia, ainda estão em mim. E que bom, porque ela faz eu ser alguém que eu gosto de ser, exercer a minha profissão do jeito que eu gosto de exercer. Então, acho que era algo que eu queria muito falar, assim. Eu conheci a Malu, uma menina que tinha os seus medos, né? Que tinha as suas inseguranças. E você agora está ouvindo uma mulher que é sábia e que sabe muito o que está fazendo. E é isso que eu quero que, se tem algum aluno meu ouvindo agora, isso é possível. Você vai se tornar essa pessoa maravilhosa que a Malu é agora. Tá? Mas ela começou sendo uma menina, ela começou com todas as inseguranças, né? Muitas vezes o aluno não acredita no potencial dele. Né? Então, assim, eu falava muito para você vai ser médica, eu não sei quando, né? E agora eu tenho certeza que você não é simplesmente uma médica, você é uma médica que se preocupa com aquilo que você faz, se preocupa com o seu paciente, né? Como eu me preocupava com você, né? Como eu me preocupo com o meu aluno. E você não sabe, Malu, a felicidade que eu tenho quando eu sei que eu participei um pouquinho da construção de uma pessoa como você, tá? Eu tenho muito orgulho mesmo. Eu agradeço muito, assim, ouvir isso, porque isso que você falou, né, a menina que eu era no começo, eu acho que agora eu cheguei em uma outra etapa, que são as provas de residência, e aí parece que volta aquela Malu que tava lá dentro, assim, de sentir medo, de lembrar, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma prova. Então, por isso que eu falo que é uma construção, porque se você não viver o caminho e não entender as oportunidades que ele tá te proporcionando de se tornar alguém, de se conhecer e tudo isso, o caminho ele vai continuar. Vai chegar a prova de residência, agora eu sou uma mulher, sou formada, mas aí eu sento pra fazer a prova de residência e eu vejo a Malu lá do começo com aquele frio na barriga pensando, será que eu consigo? Aí eu lembro, poxa, eu já pensei isso, já passei por isso, então vamos lá. É uma etapa do caminho, é um ciclo. E eu acho que é muito importante, assim, a percepção disso e levar, né, que é um caminho. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque
realmente, assim, é uma parte da minha história, é uma parte muito importante da minha história. Eu sempre fico muito feliz de voltar no Gaia e olhar para os rostos das pessoas que eu olhava quando eu tava com medo, quando eu tava insegura, quando eu pensava que eu nunca vou conseguir, o que eu tô fazendo, e olhar agora do outro lado da história assim, nossa, eu consegui, eu me formei, e no fundo eu ainda sou aquela menina com aquele jeito, tudo, que passou por diversas experiências, e essas pessoas ainda estão aqui. E o carinho, é isso que eu falo, né? Parece que eu volto pra minha família, é exatamente essa sensação, o carinho tá aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui dias e logo eu vou ficar com a última frase do Glauber, que eu nunca vi ele tão sincero assim, tão coração mole. Normalmente ele tem essa cara rude e tudo mais, né? É tudo fachada, todo mundo já sabe. Mas já lamentavelmente indo pro final, porque de fato eu acho que esse episódio ele vai ser um dos melhores, porque ele trouxe umas verdades importantes, análise de como essa trajetória ela nos constrói, se a gente se permite construir, né? Então, uma das coisas que a gente perguntou para os outros que participaram com a gente é o que você falaria daqui a 10 anos, depois de passar a residência, o que você falaria para a Malu de hoje? Se você pudesse reassistir esse episódio daqui a 10 anos, o que você gostaria que ela soubesse, qual seria a frase, qual seria a mensagem que você mandaria para você mesmo no futuro? Eu acho que eu tenho uma expectativa bem forte de que daqui 10 anos ela olhe pra mim, e assim como eu olho pra Malu de 10 anos atrás que entrou no Gaia, e ainda me vejo aquela menina tranquila, que se preocupa com as relações humanas e com as pessoas, eu espero que daqui 10 anos ela ainda possa olhar pra mim e se enxergar em mim, e ver as coisas que eu acreditava, as expectativas de profissional humana que ela seria. E eu espero, sinceramente, que ela continue se lembrando de aproveitar o caminho, de que a jornada faz parte da vida, as coisas são ciclos que se encerram, mas no meio desse ciclo você conhece pessoas, você experimenta, você descobre, você se conhece. Então eu espero que daqui 10 anos ela ainda esteja aproveitando o caminho, ainda esteja feliz com as coisas que ela realizou. E a gente tem muita expectativa no futuro, né? Eu vejo a Malu que entrou no Gaia e às vezes eu penso nas expectativas que ela tinha pra mim. E aí às vezes eu penso, será que eu não me culpo por não ter feito alguma coisa da forma como ela achava que seria? Então eu acho que hoje eu percebo que pra Malu de daqui 10 anos eu diria, não se culpe. Eu sei que hoje eu tenho expectativas que ao longo da jornada você não vai conseguir preencher-las daquele jeito, porque as coisas mudam, você vai ser uma pessoa diferente. Então, eu tenho certeza que daqui a 10 anos você vai ter feito o melhor que você podia da forma como você conseguiu. Então, não olhe pra mim e se culpe por nada. Esteja em paz, esteja feliz com o que você conseguiu construir do caminho. E aproveita muito o caminho pela gente. Acho que é isso. Como não ficar orgulhoso de uma aluna dessa, velho? Fala pra mim. Sensacional, Malu. Muito obrigado pelo carinho, por essa aula de humanidade e de paixão pelo que você faz, que você trouxe pra gente, e esperamos que você nos visite mais vezes. Com certeza, eu agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui e estar com vocês. Obrigado. E esse é um dos episódios, possivelmente vai ser o nosso favorito, mas continuamos ainda com essa primeira temporada do Gaia Talks. Nos aguardem, isso ainda não acabou.